Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma tapioca usando só produtos japoneses e esses produtos são muito fáceis de encontrar aqui no Japão. Além da tapioca eu vou fazer um requeijão, perguntando para as meninas que moram aqui. Na verdade elas me passaram assim espontaneamente, não que eu tenha perguntado. Então como eu testei, já fiz algumas vezes, eu resolvi gravar o vídeo e deixar aqui no canal para quem tiver curiosidade. Eu não sei onde exatamente as meninas aprenderam, eu sei que uma delas aprendeu, acho que no Facebook, não tenho certeza. Se alguma delas viu no seu canal ou na sua página, entre em contato comigo ou me deixa nos comentários que aí eu vou colocar na descrição o link certinho, assim, da origem, porque eu não sei, se elas me falaram eu não lembro mais. Então é isso. A lista de ingredientes eu vou deixar no box de informações. Então sem mais delongas, vamos começar. Então para fazer a tapioca, o primeiro ingrediente é essa farinha japonesa. E essa é a farinha que a gente vai usar. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a farinha e tal, e por que dá certo usar esse amido aqui para fazer a tapioca. Pra massa é só a farinha e a água, a gente vai temperar, que é umedecer a massa para ela não ficar nem assim tão pó quanto ela é agora, e nem umedecer tanto para ela virar um creme. Então ela vai ter que ficar no meio de campo. E eu testei dois métodos para umedecer a massa, que no caso é temperar a massa, eu acho que fala assim. O primeiro método que a minha amiga ensinou, você vai colocar toda a farinha na bacia, vai encher de água e vai deixar por umas 8 ou 12 horas. A farinha vai decantar, ela vai ficar no fundo da bacia e a água vai ficar em cima. Depois desse período que a farinha ficou com a água, você vai escorrer a água. Depois que você escorreu toda a água, você pode passar um pano limpo, né, para tirar todo o excesso de água, ou usar um papel toalha também para tirar toda a umidade. Eu usei papel toalha, que eu acho mais prático. Depois que você tirou toda a umidade, eu tiro a farinha da bacia. Aí vai ficar em blocos mesmo. Daí eu pego uma peneira, essa peneira do Hyakuen mesmo, é super baratinha. E eu vou ralar todo esse bloco que eu tirei e vai virar tipo um coco ralado, mais ou menos. Vai ficar soltinho, mas ainda assim molhado. Você pode usar a farinha desse jeito mesmo, que vai ficar muito bom. Esse primeiro método, como eu falei, foi o que a minha amiga ensinou, então ele dá certo assim logo de cara, é bem fácil. O segundo método, né, que eu testei, foi um método assim normal de temperar tapioca. Eu falo temperar porque eu não sei o termo certo, né, pra você umedecer a massa e ela ficar do jeito que é pra ser usada pra fazer tapioca. O segundo método eu tentei fazer o método normal. Você coloca a farinha na bacia, você vai umedecendo aos poucos, em torno de uma xícara pra meio quilo de farinha. Então você vai colocando aos poucos pra ir umedecendo, né, não jogar tudo de uma vez porque ela vai virar uma papa. Então você coloca de pouco em pouco até ela dissolver certinho. E depois que você umedecer, faça a mesma coisa, né, do que a minha amiga me ensinou, que é ralar a farinha. Mesmo que ela fica meio empelotada, eu ralo. Eu testei, né, deixando do jeito que tava, né, você vai dissolvendo, assim, a farinha. E quando você faz desse jeito, dá um acabamento muito ruim pra tapioca. Então eu não gostei desse jeito, eu preferi o raladinho, que a farinha ela fica mais fina, né, então fica melhor de trabalhar e fica com uma textura melhor. E depois que você terminou de umedecer a farinha, tanto dos dois métodos eu achei que funciona legal, você pode fazer como você faz a tapioca normal. Você pega uma frigideira antiaderente, de preferência, né, porque fica mais fácil de fazer. É porque na verdade eu nunca testei com outros tipos de frigideira, mas eu acho que vai grudar. Você pega a frigideira, você deixa em fogo médio, mais ou menos, até esquentar, e depois você coloca a farinha na frigideira. Eu coloco mais ou menos 1, 2 escumadeiras, depende. E aí você coloca no meio da frigideira, vai espalhando os cantos, né, com a espátula, enfim, o que você estiver usando. E aí eu vou apertando a massa, né, pra ela não ficar tão solta, pra ela ficar mais grudadinha. Conforme vai passando o tempo, né, com o calor da frigideira, ele vai se formando, vai ficando durinho, né, igual a tapioca mesmo, porque enfim. E aí o que eu faço? Eu viro o outro lado e aí coloco o recheio. Esse é o jeito que eu faço, né, eu gosto de cozinhar os dois lados, mas você pode fazer do jeito que a moça da tapioca que eu vi ela fazendo, que é só fazer um lado só, né, você cozinha um lado, né, e o lado de baixo, que é o lado que vai ficar mais liso, vai ficar pra fora. E o jeito que eu vi várias pessoas fazendo tapioca assim na rua, elas colocam a farinha na frigideira e o lado da farinha que encosta na frigideira, ele vai ficar mais liso. Então ela, logo que coloca a farinha, ela já coloca o recheio e fecha. Aí a tapioca fica com um acabamento bem lisinho assim por fora, né? Por dentro ela fica meio, assim, não vou dizer crua, mas ela fica sem encostar na frigideira, assim. Então eu não sei, eu não
não acho muito legal e por isso eu faço os dois lados, mas o normal, assim, que eu já vi o pessoal fazendo pra vender é assim, é só um lado que eles cozinham. Depois que você cozinhou, né, que você preparou a sua tapioca do jeito que você quer, então a tapioca tá pronta. E agora a gente vai pra segunda receita, que é o requeijão. Esse requeijão é muito simples de fazer, então eu vou deixar as duas coisas nesse mesmo vídeo, porque o requeijão é tão fácil assim que eu acho que ia ser um desperdício fazer um vídeo só pra ele. E pra fazer o requeijão a gente vai precisar de 2 ingredientes, que é o creme de leite, você pode escolher o da sua preferência, e o queijo em fatias, que você acha em qualquer mercado. Pra uma caixa de creme de leite, eu coloco de 8 a 10 fatias, que no caso deve dar uns 180 gramas, que é aqueles pacotinhos normais, assim, nessa grossura, mais ou menos. Pra fazer o requeijão, você vai colocar o creme de leite na vasilha que você tiver e que pode ir pro micro-ondas. Depois você coloca todas as fatias de queijo já dentro do creme de leite. Não precisa colocar de um em um. Na verdade, eu testei assim, não deu certo. Então você já coloca tudo de uma vez, que é o creme de leite, e as fatias de queijo. Depois você coloca no micro-ondas. Cada vez que eu coloquei no micro-ondas, eu coloquei de 1 minuto e meio. Você pode colocar de 1 em 1 minuto, mas eu achei que ficou mais rápido. Eu coloquei a vasilha por 1 minuto e meio, tirei, mexi e coloquei de novo por 1 minuto e meio. E já nessa segunda vez já ficou super cremoso e assim já terminou. Depois eu só coloquei um pouquinho de sal, né, pra ficar salgadinho e esperei esfriar. Depois você parte pro abraço, né, porque já tá pronto e dura mais ou menos uns 5 dias na geladeira, porque depois começa a secar, né, essas coisas. E é muito gostoso. Também é uma boa opção pra você colocar junto com a sua tapioca, se você fizer salgada. Então eu achei que são duas receitas muito legais pra você saber. Pra você que tá no Japão, né, você ter, né, opções assim com produtos japoneses. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, essas duas receitas, né, super fáceis e com produtos super fáceis de achar aqui no Japão. Interrompendo o vídeo rapidinho, vou falar um pouquinho sobre a farinha, né, que eu acabei pesquisando na época que eu fiz o vídeo e depois eu pesquisei de novo e aí eu vi que tinha mais coisa, era uma coisa meio diferente do que eu tinha visto. Como eu tinha falado, eu não tinha pesquisado sobre a farinha direito, não sabia de muitas informações. Tinha falado também que eu não sei ler japonês, essas coisas, eu só sei ler katakana e hiragana, e o nome da farinha estava escrito em kanji. Como eu não sei nem ler, nem nada, eu acabei colocando no Google. Tem uma parte lá no Google Tradutor que você meio que desenha o kanji. Eu meio que desenhei lá todas as letras e aí eu consegui ver o significado. Daí eu coloquei no Google e descobri que a farinha é amido de batata. Pelo que eu tinha pesquisado, né, fécula e polvilho são praticamente a mesma coisa, se eu não me engano era a mesma coisa, só mudava os termos, porque fécula seria o nome real, assim, do produto, e polvilho era o nome mais aceito comercialmente. Eu acredito que seja quase a mesma coisa, assim, muito, muito, muito parecido com polvilho de mandioca, né, que é o que é usado, né, na tapioca. Tanto é que a batata também, ela é uma raiz, eu acho que é tubérculo, não sei bem os termos aí da agronomia, etc. E é basicamente isso. Então essa farinha que eu comprei, ela é um amido de batata. Agora eu não vou saber dizer se é uma fécula de batata, mas é de batata, então é muito parecido. Então amiláceo e etc. Então é isso. Então continue com o vídeo. Na verdade eu não sabia a diferença entre polvilho, fécula e amido, né? Que pra mim, olhando, era a mesma coisa. E aí eu fui pesquisar na internet sobre esses termos, tal, qual é a diferença, porque eles servem pra mesma coisa, se você for ver, assim, pra engrossar alguma coisa. E tanto a aparência como a textura são muito parecidas. E eu vi no site, né, o pratofundo.com, e eu vou deixar o link, né, também, se vocês quiserem também pesquisar sobre esse assunto, né, pra se aprofundar. Basicamente, esses 3 itens são a mesma coisa. Eu vou ler, né, porque a minha memória é muito curta. Eles são produtos amiláceos extraídos das plantas, né? A fécula, quando é proveniente de partes subterrâneas das plantas, e o amido, quando vem das partes aéreas das plantas. Fécula de mandioca, goma e polvilho doce são sinônimos, porém o termo técnico correto é fécula de mandioca. A fécula de mandioca, polvilho doce, que é a mesma coisa, e polvilho azedo. A diferença fica na fermentação que o azedo passa, o doce não é fermentado. Polvilho doce e fécula é a mesma coisa, só que polvilho azedo, além de ser a fécula, ele passou por um processo de fermentação. Pesquisei de novo e eu acabei descobrindo outras coisas sobre esse tema. Eu resolvi gravar aqui por cima, né, de tudo aquilo que eu tava falando e colocar que o amido é o produto amiláceo extraído das partes aéreas das plantas, que geralmente são sementes. Eu tinha falado que eram plantas acima da terra, mas não exatamente que são as plantas, e sim, geralmente as sementes, né, os produtos das plantas, que geralmente são sementes, mas
Mas enfim, é que eu também andei pesquisando que o milho, além de ser o grão, né, que a gente conhece, eles são frutos de plantas da família das graminídeas, como o arroz, o trigo e o milho. Eu fico confusa porque o milho não é exatamente a definição de fruta que eu conheço, mas enfim. O amido que a gente mais conhece é o amido de milho, então é ele que a gente meio que vai usar como referência. A fécula é praticamente o mesmo produto, né, que é produto amiláceo, e vai ser das partes subterrâneas dos vegetais, que são tubérculos, raízes e rizomas. Os tubérculos e raízes é em relação à batata e as raízes à mandioca, então a fécula de mandioca e a fécula de batata praticamente é o mesmo produto, né? Conforme essas informações aqui da Anvisa que eu peguei no site. Então é isso, né? Praticamente é o mesmo produto, só que eu não sei qual tipo de processo, né, que é feito para fazer o polvilho, porque eu acho que o polvilho ele é mais granulado mesmo, ele é mais grossinho, né? E o amido ele é muito, muito, muito fino. Então o resultado fica um pouco diferente em relação à textura, mas se você observar assim no produto final que você vai comer, essa tapioca que eu fiz agora, você não percebe a diferença. Inclusive eu perguntei pro meu esposo, né, o que ele achou, o que ele acha. Ele falou que não vê diferença entre a tapioca de mandioca e essa tapioca com amido aqui do Japão. Então você pode usar esse produto também para fazer essa tapioca que vai dar super certo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa, porque essas receitas eu faço com certa frequência, porque eu acho muito fácil, os produtos são fáceis de achar. E se você gostou então desse vídeo e se você gostou da receita, né, me dê um joinha, me dê um like, se inscreva no nosso canal para mais novidades, me sigam também no Instagram e no Facebook. O Instagram eu uso mais, né, porque eu acho mais prático. E se vocês fizerem a receita, me deixa aí embaixo me contando se deu certo, se você tem alguma dúvida, se alguma coisa faltou, então me deixa aí embaixo para eu ficar sabendo e quem sabe corrigir. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima, tchau!